Não quer cuidar, quer que a sociedade cuide. O Bom Dia Amapá fica por aqui. Um ótimo dia para você, um bom fim de semana e até segunda. Nas noites do Brasil. Corolla Brasileiro com transmissão automática, conforto e segurança nas saídas mais difíceis. Corolla Brasileiro oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia. Os números da inflação em 99 na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. Os preços subiram 10,2% no Rio e 8,6% em São Paulo. Metade desses aumentos se deveu a preços e tarifas administrados pelo governo. A chuva diminui em Minas e São Paulo, mas o número de mortos pela enchente subiu para 20. Estado de emergência no Equador. O povo faz greves e enfrenta a polícia nas ruas. A oposição exige a renúncia do presidente. O país enfrenta uma das piores crises econômicas da história. O caminhão brasileiro no rally mais perigoso do mundo larga na frente no segundo dia da competição. Começa daqui a pouco o primeiro jogo do pré-olímpico de vôlei, Brasil e Colômbia. Tem mais. Os planos de Hollywood para este ano: filmar a segunda parte de antigos sucessos de bilheteria. Um verão para não esquecer, num lugar onde a estação era de festa e férias. Campos do Jordão, inundada, recolhe as vítimas de uma das piores enchentes da sua história. Vamos a São Paulo com Mônica Waldfogel. Mônica, ainda vai demorar, aliás, para que a cidade turística da Serra volte à vida que sempre foi uma atração. Ainda vai demorar, sim. E numa situação de calamidade como a que estão vivendo, acho que ninguém sequer pensou nisso ainda. O Corpo de Bombeiros deve reiniciar pelo terceiro dia hoje a busca aos 5 corpos que continuam desaparecidos em Campos do Jordão. O número de mortos subiu para 8, depois que outros 5 foram encontrados ontem. A repórter Renata Costa está na Serra da Mantiqueira, onde fica a cidade turística de inverno mais importante do estado de São Paulo. Renata, quais são as dificuldades dos bombeiros e dos moradores? Faltam caminhões para fazer as mudanças e a maioria nem tem para onde ir. E para os bombeiros, eles têm que remover toneladas de terra sob o risco de novos desabamentos. Ontem à noite, a cavalaria da Polícia Militar em São Paulo fez a segurança nas encostas para proteger as casas dos moradores contra os saques. E a Defesa Civil informou que em 5 dias choveu na região o equivalente a 3 meses. A Prefeitura também distribuiu de segunda-feira para cá 10 toneladas de alimentos à população. E esses alimentos já começam a faltar. Por isso, a Defesa Civil está montando hoje postos de arrecadação no centro da capital. Alimentos e roupas às vítimas de Campos do Jordão podem ser entregues nas estações do metrô da República, Sé e São Bento. E a pedra de 10 toneladas que eu mencionei ontem aqui no Bom Dia Brasil, que ameaça rolar da Serra da Mantiqueira sobre a rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão, deve ser implodida hoje. É a previsão dos técnicos. Mônica. E um outro deslizamento, dessa vez de uma pedra de 7 toneladas, nesta madrugada, arrastou uma casa e matou uma criança de 12 anos na Serra do Mar, em Santos, litoral de São Paulo. Agora, é fato que não dá para as autoridades continuarem permitindo construção em áreas de risco como essa. É uma omissão do poder público. Como sempre no Brasil, essa discussão só acontece depois da tragédia. E essa omissão se repete em todas as cidades, todas as aglomerações urbanas onde houve uma migração intensa. E o pior de toda essa história é que, nesse verão, pelo menos, Campos do Jordão como polo turístico não vai existir. Ah, com certeza não. No sul de Minas, subiu para 9 o número de mortes por causa da enchente. 81 mil pessoas estão sem casa. A chuva diminuiu ontem, mas os prejuízos na região são cada vez maiores. São Lourenço, por exemplo, deveria estar cheia de turistas nessa época do ano, mas o que se vê pelas ruas é só destruição. Ruas e casas cheias de lama. Moradores desesperados. Vocês podem entrar para vocês verem, não aproveito mais nada. Depois que a água baixou, os móveis de Dona Alzira reapareceram, todos revirados. O prejuízo no comércio do centro da cidade também foi grande. Neste armazém, cerca de 70 toneladas de arroz, feijão e milho se perderam na água. Eu vi que 60 anos de trabalho, estava vendo e ia embora tudo.
Na padaria, a mesma cena, máquinas reviradas e produtos destruídos. Perda total, do jeito que está aqui em conta até agora, não acho nem como recuperar nada, até tudo perdido debaixo de água. As prateleiras do supermercado ficaram debaixo d'água. As mercadorias espalhadas pelo chão mostram o tamanho do prejuízo. 95% do meu estoque foi tudo abaixo. Mas não foi somente o comércio que saiu prejudicado com a enchente. São Lourenço vive do turismo e hoje está destruída. Hotéis, bares e restaurantes também não escaparam da força da água. Segundo o presidente do Sindicato dos Hotéis, cerca de 30% das reservas deixaram de ser feitas. Tudo será recuperado. Agora, o governo tem que cumprir a parte dele, principalmente na parte das estradas e do aeroporto. Depois de uma semana com chuva forte na região sudeste, o tempo melhora. O fim de semana vai ser de sol. A temperatura sobe e isso favorece as tradicionais pancadas de chuva de verão em todo o país. A frente fria já está bem longe do litoral do sudeste e as nuvens carregadas que cobrem a região já estão enfraquecidas. Hoje, o tempo quente e úmido deixa o céu cheio de nuvens no centro-oeste, norte e em parte do nordeste. Por isso pode chover a qualquer hora na faixa escura, que vai da Amazônia até o litoral nordestino. A sexta-feira deve ser de sol nas outras regiões. À tarde, o calor provoca chuva de verão na área onde está o sudeste e também no extremo norte do país. No interior do Rio Grande do Sul, a previsão é de mais um dia ensolarado e seco. Agora, a temperatura é de 21 graus em Florianópolis. Hoje, a máxima chega aos 30 graus em Salvador. O ex-deputado Sérgio Naia, dono da construtora Sersan, vai prestar depoimento hoje pela primeira vez desde que foi preso no dia 16 de dezembro. Sérgio Naia vai ser levado às 11 da manhã do presídio Ponto Zero, num subúrbio do Rio de Janeiro, até o Fórum, no centro da cidade. Os ex-moradores do edifício Palace 2 prometem acompanhar o depoimento. Eles temem que Naia seja solto pelo juiz. O edifício Palace 2 desabou em fevereiro de 98 e matou 8 pessoas. Em Brasília, o Congresso ainda não começou a trabalhar, mas os ânimos já estão exaltados. E você vai ver os números da inflação em 99 no Rio e em São Paulo. Agora, 7h22. Bom dia, Brasil. Oferecimento Toyota Hilux. Resistência, confiança, durabilidade. Qualidade Toyota. Previsão do tempo Madeireira Amazônia. Chuva de ofertas com preços super enxutos. Telha Brasilite Fibrotex e Ondina 2,44, apenas 4,90 à vista. Calha de beiral 3 metros Tigre, 16,90. Tubo branco roscável de meia polegada, 6,50. Tubo de esgoto 100 milímetros, 16,90. Madeireira Amazônia, construindo um novo tempo. Macapá e Santana. Vem, abra os braços, vem pro rio, pros sonhos, pros braços da cidade. Vem e receba a luz de uma paz como nunca se viu e abrace comigo o ano 2000. Vem e receba a luz de uma paz como nunca se viu e abrace comigo o ano 2000. A convocação extraordinária já está mexendo com a base aliada do governo e com alguns ânimos no Congresso. O PMDB, que em geral é um aliado difícil, agora se aproxima do governo na questão das medidas provisórias. Vamos a Brasília com Cláudia Bom Tempo. Cláudia, mudou tudo de novo. E não é sempre assim. Não é de hoje que PFL e PMDB não ocupam o mesmo espaço no coração do governo. Desta vez, as críticas vêm do PFL e o PMDB não esconde que vem acertando com o governo a pauta de votações da convocação extraordinária. Os poucos deputados e senadores que apareceram no Congresso se ocuparam com a discussão sobre o uso de medidas provisórias, um ponto que sempre aborreceu os parlamentares porque enfraquece o trabalho do Congresso. A oposição foi para o plenário defender um dos principais pontos de discussão da convocação, a proposta que limita o uso de medidas provisórias pelo Executivo. O líder do PT lembrou que o então senador Fernando Henrique foi um dos maiores defensores para acabar com as medidas provisórias. Nós não estamos revogando medida provisória, nós estamos permitindo medida provisória, por exemplo, por 60 dias, prorrogar por mais 60. Ele pode editar medida provisória sobre matéria tributária.
O líder do governo defendeu o presidente. O governo quer abrir mão de poder, mas não quer abrir mão, nem vai abrir mão da governabilidade. Desde o início do primeiro mandato, em 95, o presidente Fernando Henrique já editou 160 medidas provisórias, mais do que os 3 presidentes anteriores. Mesmo assim, o governo quer evitar a votação do projeto que limita o uso de medidas provisórias. Esta proposta já foi aprovada em 2 turnos pelo Senado. Agora tem que passar por 2 votações aqui na Câmara e está na pauta da convocação extraordinária. O senhor é a favor desse projeto que limita a edição de medidas provisórias pelo Executivo? Sim, eu sou totalmente a favor. No entanto, ele não pode ser encarado como uma queda de braços entre o Executivo e o Legislativo. Até parece que do projeto, o que para as votações no Congresso enquanto as MPs não forem votadas e o que proíbe MPs sobre tributos e um outro sobre mudanças na Constituição. Ou seja, o governo quer tudo e se conseguir o projeto volta ao Senado e aí só Deus sabe quando a discussão acaba. O presidente Fernando Henrique garante que vai conseguir tirar proveito de uma convocação extraordinária tão cara e para isso já marcou uma reunião com os líderes governistas no início da semana que vem para traçar toda essa estratégia de votação. Vai ter que mudar o raciocínio dessa estratégia, já que o principal aliado até agora, que era na questão das medidas provisórias, esse principal aliado mudou de lado. É como você diz, mas isso agora já está fazendo parte da rotina. E o Palácio do Planalto deve saber, ou já devia prever como administrar esse tipo de crise. É um problema que o empenho pelas votações, que interessa para que o país vá mudando, esse empenho já é familiar ao Palácio do Planalto. E não são só as relações com o Congresso que têm que ser administrados, com os estados também, com os governadores, porque ainda está no ar a fumaça da guerra fiscal. São Paulo é contra essa guerra, mas agora vai mudando e se mudar mesmo, tem armas pesadas. Vamos voltar a São Paulo. Mônica, quais são essas armas no caso de uma guerra fiscal? Bom, um exemplo, pode ser o direito de veto que a Secretaria da Fazenda de São Paulo alega nos seus estados de origem, ou o direito de cortar convênios com estados cujas alíquotas de ICMS sejam menores e venham sendo usadas como uma vantagem competitiva pelas empresas que saíram do estado de São Paulo. No limite, o governo de São Paulo pode até arrecadar e não repassar impostos à União. Mário Covas pode estar tentando apagar incêndio com gasolina. Isso tudo está num decreto publicado no final do ano, meio escondido entre as festas e que vai ser usado como arma do governo paulista nesta batalha contra os estados que seduzem empresas com benefícios fiscais. Era aqui que uma das principais empresas de Jundiaí, no interior paulista, funcionava até o ano passado. A decisão de transferir a indústria de massa de tomate para a cidade de Rio Verde, em Goiás, deixou 900 trabalhadores sem emprego. A empresa recebeu benefícios fiscais para a nova fábrica. Estado mais rico do país, São Paulo é sempre alvo na guerra fiscal. Segundo o governo paulista, propostas para tirar daqui empresas principalmente dos setores metalúrgico, têxtil e de alimentos. O governador Mário Covas, que sempre se manifestou contra a guerra fiscal, agora decidiu reagir. O governo editou um decreto baseado na lei do ICMS que permite punir produtos de empresas beneficiadas com incentivos fiscais ilegais em outros estados. São Paulo poderá impor uma alíquota de ICMS maior que a cobrada na origem do produto. Prejuízo para a indústria e uma forma de desestimular outras a saírem do estado. Esse decreto, publicado em 29 de dezembro, ele permite o Estado estabelecer regime tributário especial quando essas situações se configurarem. É um decreto de legítima defesa da economia de São Paulo. O vice-presidente da Comissão de Reforma Tributária no Congresso, o deputado Antônio Candir, diz que a atitude do governo paulista é legítima e que a guerra fiscal pode acabar se for aprovada uma mudança. É aprovar uma reforma tributária que faça com que o dinheiro correspondente às operações de um estado para o outro, o dinheiro correspondente a essa arrecadação deve ir para o estado onde é realizado o consumo da mercadoria ou do serviço. Tem muita gente que diz que só existe guerra fiscal no Brasil esse tempo todo porque São Paulo nunca entrou nessa disputa. Porque se entrasse com toda a força que tem, a guerra acabaria. Como o governador ainda não decidiu por isso, por enquanto, são só represálias. No mercado financeiro, essa quinta-feira foi mais um dia de fortes emoções. Segundo analistas, o vai e vem, às vezes brusco, vai ser o ritmo das bolsas nos próximos dias. De manhã, queda de 1,64.
Pouco depois, alta de 1,55, acompanhando o mercado americano, que subiu 1,2%. Mas a bolsa se descolou de Nova York e o resultado foi queda de 0,85% no fechamento. No Rio de Janeiro, baixa de 0,99%. Os olhos do investidor, desta vez, se voltaram para o mercado interno. Situações específicas de cada país começaram a falar mais alto. Hoje aqui você já tem uma preocupação maior com a sustentação da base política do governo, até que ponto o Congresso vai, durante essa convocação extraordinária, ser capaz de aprovar ou de avançar nas reformas como se pretende. As ações voaram nas mãos dos investidores. O volume girado chegou a R$1 bilhão pelo segundo dia consecutivo. As bolsas asiáticas estiveram entre as mais valorizadas do mundo em 99. A bolsa brasileira subiu 69% em dólares no ano passado. Já a bolsa mexicana subiu mais, 88%. Segundo analistas, apesar da grande valorização no ano passado, as ações brasileiras ainda estão baratas em relação às outras de países emergentes e há espaço para subir mais. Além dos relatórios dos analistas de mercado financeiro internacional, você percebe que existe muita recomendação de venda de México e compra de Brasil, de migração, portanto, de recursos de México para Brasil. Então, com relação à cesta de países da América Latina, a gente percebe que existe essa recomendação, o que é bastante positivo para a nossa bolsa. No câmbio, o dia foi tranquilo. O dólar comercial se manteve estável e fechou cotado a R$ 1,84 para a venda. Hoje o mercado vai estar de olho na divulgação de dois números importantes: a taxa de desemprego nos Estados Unidos e a taxa de inflação da FIP. Agora, essa migração de capitais do México para o Brasil, a gente de repente poderia chamar até de efeito sombreiro. Uma vingança do efeito tequila que provocou muita ressaca aqui no Brasil. É verdade, mas eu tenho doce efeito tequila agora, porque muitas vezes o coquetel feito com tequila, o marguerita pode ser feito com açúcar também, né? Agora é doce. E as principais bolsas da região da Ásia fecharam em alta hoje. Passou, pelo menos por enquanto, o temor de uma alta dos juros nos Estados Unidos, que havia derrubado os negócios nos últimos 2 dias. A Bolsa de Tóquio subiu 0,14%. Em Hong Kong, a alta foi de 1,6%. E pouco antes do fechamento, a Bolsa de Singapura também estava subindo 1,4%. Na Europa, a maioria dos mercados abriu com poucos negócios porque as ações de empresas de telefonia estão em queda. Logo depois da abertura, a Bolsa de Londres estava caindo 0,1%. Em Paris, a baixa era de 0,2%. E a Bolsa de Frankfurt estava em alta de 1%. E na Bolsa de Mercadorias de Chicago, os negócios no mercado futuro estão projetando uma alta de 0,25% para a abertura dos negócios em Nova York. O vice-diretor-gerente do FMI, Stanley Fischer, diz em entrevista publicada pelo jornal O Globo hoje que a situação dos países emergentes vai melhorar este ano. Ele destacou a Ásia e o Brasil. A recuperação da Ásia, segundo ele, é espetacular. E a do Brasil, abre aspas, extraordinariamente impressionante, fecha aspas. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, está divulgando hoje a taxa de inflação em São Paulo em 99. E o Bom Dia Brasil vai antecipar esses números para você. O índice da FIP fechou em 0,49% em dezembro. Com este resultado, a inflação de 99 em São Paulo fechou em 8,64%. Em 98, houve deflação de 1,79%. No ano passado, as maiores pressões sobre os preços em São Paulo, segundo a FIP, ficaram com o grupo Transportes, onde a inflação chegou a 25%. E a Fundação Getúlio Vargas divulga daqui a pouco as taxas de inflação no Rio, no ano passado. O Bom Dia Brasil também antecipa esses números para você. A inflação no Rio foi de 0,47% em dezembro. E em 99, a taxa fechou em 10,21% contra 3,11% em 98. As maiores pressões sobre a inflação no Rio, ano passado, vieram dos grupos alimentação, com alta de 10,6%, e serviços públicos, com 14,3%.
O chefe do Centro de Estudos de Preços da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Sidney Cota, disse ao Bom Dia Brasil que pelo menos metade dessa inflação do Rio ano passado foi provocada pelos aumentos de preços e tarifas administrados pelo governo. A pesquisa da FGV mostrou aumentos como 47% na gasolina, 44% no álcool combustível e 41% no botijão de gás e 28% na energia elétrica. Já vimos este filme antes, a inflação pressionada por decisões tomadas em gabinetes de Brasília. Miriam, então, e nós que pensávamos que a privatização ia resolver, os serviços públicos iam ficar mais baratos, ou pelo menos iam acompanhar Não, a gente até falou a favor da privatização, mas veja bem, a gente sempre alertou contra esses contratos indexados em GPM aqui no Bom Dia. Foi principalmente uma inflação provocada por ação ou omissão do governo. O item transportes da FIPE engloba álcool e gasolina e foram os combustíveis os responsáveis pela alta de 25% no grupo. O álcool subiu porque os produtores se reuniram num cartel, avisaram em março ao governo que atuariam como cartel, combinando o preço entre si, e o governo ignorou, apesar de ter um enorme estoque do produto. Só no finalzinho do ano o governo decidiu agir no álcool, mas de forma fraca e atrasada. A gasolina foi decisão do próprio governo de transformar os derivados de petróleo numa fonte de lucros para a Petrobras e de recursos fiscais para o governo. A tal da PPE, um imposto sem nome de imposto, arrecadou quase 4 bilhões de reais para o governo e foi embutida no preço dos combustíveis. O resto todo mundo sabe. As tarifas dos serviços públicos privatizados subiram demais. E subiram porque eles têm direito contratual ao repasse do IGPM e tiveram outro aumento baseado numa cláusula chamada desequilíbrio financeiro do contrato. Alegaram que os custos subiram e as agências reguladoras concordaram. O caso pior foi da energia elétrica, porque as distribuidoras reclamaram que tem que comprar energia de Itaipu em dólar. Ou seja, a geradora de Itaipu é brasileira e paraguaia, mas a moeda que ela usa é americana. Este ano o problema continua. Os contratos das concessionárias de serviços públicos permanecem indexados. A PPE não foi revogada. Continua também a decisão de compensar a Petrobras por toda a alta de preço de petróleo lá fora e pela variação do dólar, como se todo o petróleo fosse importado. A boa notícia é que a inflação está caindo e vai ficar mais baixa nos próximos meses, por causa da alimentação, que ao contrário das tarifas, sobe e depois desce. No mundo normal é assim, sobe e desce. Por exemplo, a gasolina tinha que cair, né? Porque teve uma hora que vai cair, o dólar caiu, né? Ela subiu por causa do dólar, mas não vai sair. Mas eu vou alegar também, qualquer dificuldade que eu tenha, desequilíbrio financeiro do contrato. Não é bonito? Não é bonito. Pode ser que colhe. Pois é. E agora que choveu em todo o Sudeste, o abastecimento sofre e, em consequência, os preços também ficam pressionados. Até que ponto essa tragédia do início do ano afeta a inflação? Vamos voltar a São Paulo com a Mônica Waldvogel. Mônica, já tem verdura e legumes mais caros? Já, está tudo subindo. Nós vamos ver tudo isso direto da maior central de abastecimento do país, a CEAGESP. A repórter Ananda Apple está lá. Bom, Ananda, o que é que muda na oferta de produtos a partir de agora? A gente vai ter que gastar um pouquinho mais se quiser comprar os mesmos legumes e verduras. O que a gente vê agora são essas caixas fechadas, porque os produtos estão chegando das cidades e à tarde vão ser vendidos. O atacado deve ter aumentos de até 20%, sobem cenoura, batata, mandioquinha nesse índice, banana prata. Ontem subiram 20% brócolis e couve-flor, 10% a mandioca, o chuchu, que até que não está com a qualidade afetada, o tomate, a banana nanica. Nessa época é assim mesmo, sobe ou porque chove muito ou porque fica muito quente, mas há bastante variedade no mercado e as pessoas então podem fazer substituições. A má notícia, Mônica, é que a sua sopinha rala e a sua salada estão mais caras essa semana, mas a boa notícia é que a previsão agora que parou de chover, na semana que vem os preços se normalizem. Mônica. Nosso estúdio aqui em São Paulo está o ex-presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, Juarez Rizieri. O que o senhor acha? Essa chuva, esse aumento de preço, vai ter um impacto nessa inflação de janeiro expressivo, significativo? Eu acho que muito pouco. Primeiro que eu acho que melhorando o tempo é muito rápido a recuperação da oferta desse tipo de produtos de hortifrutigranjeiros. E segundo, não pode esquecer que em janeiro a demanda também é menor. O pessoal sai de São Paulo, a demanda é menor, o que também impede aumento de preço. Eu não acredito nada importante desse impacto aí dessas chuvas. Houve uma convergência razoável dos índices de preços, de inflação, de preços do consumidor esse ano, em torno mais ou menos de 8,6, 7, com exceção do IPC no Rio. As tarifas aqui em São Paulo também foram
digamos, o grande vilão da inflação? Sem dúvida. Se nós observarmos a decomposição dos 8,64%, que foi o aumento de preço no ano de 99 na cidade de São Paulo, nós observamos que praticamente 35% vem devido ao aumento de preços administrados, exceto petróleo. Se nós incluirmos também petróleo nesse caso, chega a 50%. Então, de 8,64%, 50% foram preços administrados, que é pouca chance de acontecer no ano de 2000. Renato, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Professor Juarez, os analistas e os economistas previram uma queda da inflação nos primeiros 3 meses, depois um repique no segundo trimestre e uma pressão também que poderia continuar até o início do segundo semestre do ano. O senhor confirma essa previsão? Isso é verdade, e a razão desse fato está associado ao reajuste de preço novamente dos preços administrados das tarifas de serviço de utilidade pública. Por força contratual, nós estaríamos já carregando para o ano de 2000 praticamente 2% de inflação devido a esse reajuste de preço de tarifas de preços administrados. E isso deve ocorrer efetivamente no segundo e terceiro trimestre do ano. Razão porque do repique aí inflacionário. E qual é o número para esse ano da previsão da inflação? Eu acho que o número deve ficar aí entre 6% a 7%, que é dentro da meta estabelecida pelo governo, aí talvez na banda estreita que nós chamamos, um desvio de 1% dos 6%. Então, entre 6% e 7% é um número bastante razoável e bem provável. Para encerrar, será que haverá novamente uma discrepância tão grande entre os índices de preços no atacado, que esse ano ficaram em 20%, e o índice de preços ao consumidor, que não chegou a 9%? Não. Fora de cogitação, esse ano foi o impacto cambial que trouxe essa divergência tão forte entre os dois índices. Tanto é que o atacado chega a ter variações de 26% no ano de 99 contra 8,5%, 9% dos preços no varejo. Eu acho que essa possibilidade está longe, não deve ocorrer de forma nenhuma. Muito obrigada, professor Juarez, pela sua participação no Bom Dia Brasil. Renato. Crise econômica, greves e protestos nas ruas. No Equador, o presidente decreta estado de emergência. Protestos também no Peru. O povo não quer a terceira candidatura do presidente Fujimori. Agora são 7h41. Imagina que isso é o preço da ligação DDD normal. Isso é o preço da tarifa reduzida, que a concorrência chama de desconto. Esse é o desconto que só a Telemar dá. Isso é o que você paga na concorrência. Isso, só isso, é o que você paga quando liga pelo 31 da Telemar. 25% da tarifa normal. Acho que nota esquisita que você foi arrumar, hein? Você acha que eu sou louco de rasgar dinheiro? Desconto de verdade, das 22 à meia-noite. Agora, se você quer ligar lá pra Juliana, va bene. Eco. Quem vê a Globo tá acostumado com qualidade na telinha. Estamos indo no Marcelo 403? Repete, por favor, com um pouco mais de emoção. Como? Emoção é tudo na TV, meu amigo. Marcelo 403. Marcelo 403. Isso, viu? Já tá bem melhor. Agora não olha pra câmera, tá? É pra ficar mais natural. E chega um pouquinho pra sua direita que você tá tapando essa figurante que tá aí atrás de você. Figurante quem, eu? É você. Ah, não precisa me Globo, a gente faz a melhor televisão. Você faz a melhor audiência. Os peruanos protestaram contra a decisão do presidente Alberto Fujimori de se candidatar ao terceiro mandato. As eleições presidenciais estão marcadas para 9 de abril. Mais de 4.000 pessoas ocuparam as ruas do centro de Lima. Por segurança, a polícia cercou a praça em frente ao Palácio Presidencial. Os manifestantes queimaram fotos do presidente Fujimori. Eles também levavam um caixão dizendo que Fujimori está enterrando a Constituição do país. No Equador, o dia de ontem também foi marcado pelos protestos. Milhares de pessoas saíram às ruas pedindo a renúncia do presidente Jamil Mahuad. Os protestos foram convocados por centrais sindicais. O presidente mandou o exército para as ruas e decretou o estado de emergência no país. Jamil Mahuad é responsabilizado pela pior crise econômica da história do Equador.
Nas manifestações de ontem, 50 pessoas foram presas. Segundo a imprensa equatoriana, o governo de Jamil Mahuad é desaprovado por 90% da população. A situação de crise que toma conta do Equador está entre as manchetes dos jornais internacionais. Na Inglaterra, Financial Times, Equador declara estado de emergência. Herald Tribune, investidores perplexos com a queda do mercado asiático. Mesmo assunto no Le Monde, em Paris. A grande vitalidade da economia mundial deixa os investidores inquietos. Nos Estados Unidos, New York Times, rebeldes chechenos sabotam o hospital russo. O brasileiro que fez ameaças terroristas pela internet nos Estados Unidos foi solto ontem. Mas Renato de Souza Flor, de 22 anos, vai ficar em prisão domiciliar, monitorado 24 horas por dia até o dia do julgamento. O rapaz está usando uma pulseira eletrônica para que as autoridades tenham certeza de que ele permanecerá em casa até o julgamento. Renato de Souza Flor é pintor de paredes. Em dezembro, o brasileiro ameaçou pela internet explodir 2 túneis de Nova York e pode pegar 5 anos de cadeia. Ele se defendeu dizendo que estava só brincando. Milhões de peregrinos muçulmanos estão em Meca, cidade considerada sagrada pela religião islâmica. Eles rezam para marcar o fim do Ramadã, o mês de jejum, um período de reflexão. Depois de ajudar Hillary na mudança para Nova York, o presidente americano Bill Clinton está de volta à Virgínia, onde participa das negociações de paz entre Israel e Síria. O governo americano espera anunciar nos próximos dias um acordo sobre as colinas de Golã, região disputada pelos 2 países. A seleção masculina de vôlei estreia daqui a pouco no pré-olímpico, de olho em Sydney. E o Brasil estreia bem, começa bem no Rally Paris-Dakar, o mais perigoso do mundo. Agora são 15 para as 8. Bom dia, Brasil. Oferecimento Toyota Corolla. Faça um test drive no carro mais vendido no mundo. Quer ver a Sandy e o Júnior perderem a voz? Promoção Toque Cartão premiado. Todo Toque Cartão de R$ 25 e R$ 50 da promoção vem com prêmios. Você ganha bônus em ligações e concorre a bicicletas, celulares, microsystems, TVs e 3 fora de carro. Compre um toque celular e aproveite. Quer ver eles voltarem a falar? E ainda tem um Mercedes Classe A. Pai, quer que a gente dê uma voltinha? Rapidinho. Só uma vez. Vai, por favor. Toque Cartão premiado. Comprou? Raspou. Ganhou. Não é legal ver um morro desabando. Não é legal ver um rio transbordando. Na época das chuvas vamos nos organizar e juntos a sujeira limpar, pra água poder passar. Não deixe o lixo acumular. Na chuva fique esperto com bueiro, descoberto se um buraco você viu. Ligue pra Defesa Civil. Depois dos cortes, novidades na seleção, não é, Maurício? Parece que agora calmou, viu? Primeiro foi Denilson, ontem foi a vez de Rony. O atacante do Fluminense foi cortado por lesão. Os substitutos Edu e Lucas já se apresentaram e treinam hoje. Depois de Denilson, é a vez do atacante Rony do Fluminense deixar a equipe. Ele foi cortado devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Os substitutos de Denilson e Rony são Edu do São Paulo e Lucas do Atlético Paranaense. Edu tem 20 anos e participou dos amistosos contra Bolívia e Paraguai no mês passado. Lucas faz 22 anos na segunda-feira. Ele foi um dos destaques do Atlético Paranaense na campanha vitoriosa na seletiva da Libertadores. Mas sem Denilson, quem vai ser o novo líder da seleção? A braçadeira de capitão passa agora para Alex, de 22 anos, um dos jogadores mais experientes da seleção e um dos preferidos de Vanderlei Luxemburgo. Todos me conhecem, sabem como é que eu me boto dentro do grupo e as coisas vão continuar da mesma forma. A única diferença foi a saída do Denilson. A seleção brasileira também de olho em Sydney no vôlei. O time masculino estreia daqui a pouco no torneio pré-olímpico em São Caetano do Sul, São Paulo. O Brasil enfrenta a Colômbia às 9 da manhã. O time comandado por Radamés Latari vai jogar também contra a Argentina e Venezuela. São 4 países brigando por uma vaga na Olimpíada. Eu não acredito que exista adversário fácil.
Por isso, Radamés Latari fez o Brasil treinar muito para enfrentar a Colômbia. O técnico não quer surpresas, mesmo diante de uma equipe que o Brasil está acostumado a derrotar. Surpresas a seleção já teve de sobra na última semana. Gustavo machucou as costas, Giba o joelho e Max o tornozelo. Os três estão fora do jogo que começa daqui a pouco. Com tantos desfalques, conseguir uma vaga olímpica se transformou num desafio para jovens atletas. Como o meio de rede André e o atacante Dante, que aos 19 anos, pela primeira vez é titular numa partida tão importante. O estreante pode até ficar nervoso, mas vai ter todo o apoio dos mais experientes. A começar pelo técnico da seleção. O Dante, depois do Tandy, é o maior talento surgido no vôlei brasileiro. O maior ídolo meu é o Tandy. E fala que eu tenho um jogo parecido com o dele. E, nossa, eu fico muito satisfeito com isso. Marcelo Negrão já viveu uma situação semelhante. Hoje ele é experiente, mas estreou na seleção quando era ainda mais jovem do que Dante. Ele, melhor do que ninguém, pode ajudar os novatos. Eu vou ajudar. Se precisar, eu vou ajudar, vou dar uns toques para ele. Não tem muito mistério, não. É chegar, jogar, se soltar, né? Encarar a partida como se fosse uma partida de clube normalmente, aí que ele vai sair bem, né? Vamos ver esse encontro de gerações daqui a pouco. A Rede Globo transmite Brasil e Colômbia ao vivo às 9 da manhã. Amanhã, o jogo do Brasil será contra a Venezuela. E domingo, a seleção enfrenta a Argentina. O Brasil vai bem na primeira etapa do rally mais perigoso do mundo, o Dakar. André Azevedo lidera a competição entre os caminhões. Hoje a caravana vai chegar a Mali. O repórter Cleiton Conservani tem as informações. Este ano, o rally mais importante e perigoso do planeta começou às margens do Oceano Atlântico, na cidade de Dakar, capital do Senegal. A primeira etapa não foi nada fácil para os 1.630 competidores. 600 quilômetros de savana de Dakar a Tambaconda, uma reserva ecológica. Os pilotos mais rápidos atingiram 200 km por hora no terreno irregular e traiçoeiro. Este ano o Brasil tem 5 carros, uma moto e um caminhão na disputa. Clever Polberg e André Azevedo são os mais experientes. Estão no rally pela 13ª vez. Na primeira etapa, Clever ficou com o 32º lugar entre os 135 carros. Na categoria motos, o brasileiro Ju Cabala está em 32º. A ótima notícia da primeira etapa é a liderança do brasileiro André Azevedo entre os caminhões. Ele e o tcheco Tomasz Tomczek chegaram 3 minutos na frente do segundo colocado. André Azevedo está aqui comigo e fala para o Bom Dia Brasil. Como foi a primeira etapa, André, que você espera para esse segundo dia? Essa região de savana é difícil para caminhão, porque tem algumas árvores assim, que a gente bate muito nelas, né? Aí a Leilani lembra muito disso, porque a gente passou lá na região de Bobona, em Burkina Faso, regiões parecidas com essa no ano passado. Aí André Azevedo, Cleiton Conservani de Tambaconda, no Senegal, para o Bom Dia Brasil. E a aventura está só começando. Só memória, só memória. O tcheco larga bem, realmente a região de savana é feia, mas é muito perigosa por causa da poeira, porque os caminhões e os carros ficam encobertos pela poeira. Agora, voltando rapidamente ao vôlei, esse pré-olímpico, o Brasil tem que ganhar esse, embora exista um outro, é esse? Existe um outro em março, tem uma outra chance do Brasil se classificar, mas o ideal é que garanta logo essa vaga. É porque o outro tem mais competidores e é na Europa. Isso aí. Daqui a pouco, as comemorações do Natal dos Ortodoxos no Paraná. E na coluna de Ana Maria Baiana, você vai saber o que Hollywood planeja filmar este ano. São 7h52 agora. Chega uma hora em que você para o carro, olha para o lado e só vê deserto. Olha para o outro lado, deserto. Você é um carro cercado de areia por todos os lados. Nessa hora, dá a impressão que é mais fácil achar petróleo do que achar o caminho. Dá medo. Essa é a melhor hora. É aquela hora em que você chega a pensar em desistir. Mas lembra, você é o Brasil por aqui. E pode vencer qualquer desafio. Petrobras. Tecnologia e capacidade para vencer desafios. Quem vê a Globo está acostumado com qualidade na telinha. Olha que gracinha. Volta, doutor, volta. Dá um close no perfil. Não dá pra congelar a imagem, fazer uns efeitos especiais? E também melhorar a iluminação? Já sei o que tá faltando. Trilha sonora. Dá mais emoção. Vocês querem ver o sexo?
Que é isso, doutor? Sem apelação. Tem criança, Globo, a gente faz a melhor televisão. Você faz a melhor audiência. Hoje é Natal para os povos eslavos da Igreja Católica Ortodoxa. Eles seguem o calendário juliano, que foi criado pelo imperador de Roma. E por esse calendário, o calendário juliano, o nascimento de Cristo é comemorado dia 7 de janeiro. Aqui no Brasil, a maior colônia de descendentes de ucranianos em Curitiba comemorou a data numa cerimônia cheia de tradição. Vozes em harmonia. A missa começa com os cantos típicos de Natal. Velas acesas para homenagens e pedidos de bênçãos. Na cerimônia cheia de simbologia, o evangelho é carregado pelo bispo numa procissão. É o anúncio da chegada de Jesus Cristo. Depois da missa, hora da ceia. Os ucranianos ortodoxos comemoram o nascimento de Jesus 13 dias depois dos católicos. Isso porque eles seguem um calendário juliano, que foi criado por Júlio César, imperador de Roma, no ano 46 a.C. Este calendário foi adotado por todos os cristãos no mundo inteiro nos primeiros séculos do cristianismo. No ano 1582, o Papa Gregório alterou o calendário. A Igreja Ortodoxa, na época, não aceitou aquele calendário gregoriano, continuando com o juliano até os dias de hoje. Mesa farta para que a família tenha prosperidade. São 12 pratos típicos. Eles representam os 12 meses do ano e os 12 apóstolos de Cristo. Os costumes são preservados, dos mais velhos aos jovens, descendentes do povo que chegou ao Brasil no fim do século passado. Eu lembro muito de minha avó nessa época. E que foi a pessoa que fez com que a gente aprendesse a conservar essa tradição, a religião e seguir sempre nos caminhos de Deus. A questão da data é uma polêmica, realmente, né? Não, é porque toda essa história da origem do cristianismo, que está sendo revista cada vez com mais livros, mais teorias, mais teses, ela é muito fluida no que diz respeito às datas precisas. Até porque os calendários adotados foram adotados por convenção, exatamente. Foram atentados por convenção depois, muito depois desses acontecimentos. Agora, para nós, é ano 2000. E o que esperar da indústria do cinema, da maior indústria do cinema, nesse ano 2000? Se as previsões que vários filmes mostraram estivessem certas, esse ano as filmagens provavelmente já poderiam ser feitas até no espaço. É verdade. Mas a tecnologia não avançou tanto a esse ponto ainda. Por enquanto. Quem sabe, né, daqui a alguns anos. E para este ano, Ana Maria Baiana mostra que Hollywood está apostando nas sequências, nas continuações de grandes sucessos de bilheteria. Em Hollywood, um ano cheio de zeros não significa necessariamente renovação, recomeço, tábula rasa. Por aqui, o tema parece ser ano novo, caras novas, sim, mas também uma bela reciclada em tudo aquilo que já deu certo antes. O que nos espera nos cinemas neste ano 2000? Em parte, a continuação do que já vimos antes. O Planeta Marte, por exemplo. Retomando o fio da meada iniciado pelos filmes B dos anos 50 e 60, o Cinema 2000 voltará a focalizar o planeta vermelho. Só que ao invés de mostrar possíveis invasões de marcianinhos verdes, os heróis ou vilões dos novos filmes somos nós, os humanos. Invasores da nova fronteira marciana. São esses os planos para o longa-metragem que Brian De Palma está preparando, bem como para a série de TV que James Cameron irá produzir. Na ala macabra, o canibal mais famoso do cinema, Hannibal Lecter, voltará com apetite redobrado na continuação de suas aventuras, apresentadas inicialmente ao público do cinema em O Silêncio dos Inocentes. E para não deixar dúvidas de que se trata do mesmo gourmet, mais uma vez Hannibal será vivido por Anthony Hopkins. No departamento heróico, Tom Cruise voltará à carga como produtor e astro do novo filme da série Missão Impossível, um arrasa-quarteirão potencial para meados do ano.
também ressurgirão com novos atores fazendo os conhecidos papéis de Fred, Vilma, Barney e Betty. Entre eles, Mark Eddy, o simpático gordinho de The Full Monty. Os fãs de ficção científica gostarão de saber que vem aí Matrix 2. E quem se apavorou com a Bruxa de Blair terá a chance de levar mais sustos com a continuação que já está sendo filmada. E não é que até os dálmatas deram cria e reaparecem reforçados pelo mais jovem cachorrinho da família. Agora, com relação ao canibal, ao Hannibal, a principal questão em Hollywood é quem vai fazer o papel que Jodie Foster fez, porque ela já disse que não vai fazer a segunda parte. E com relação à história dos marcianos, eu acho que Hollywood se esqueceu de um detalhe importante, acreditando muito na tecnologia. No ano 2000 é que a sonda que foi para lá não deu em nada. Verdade. E o Bom Dia Brasil volta na segunda-feira às 7h15 da manhã. Um bom fim de semana e bom descanso. Aproveite bem o seu sábado e domingo. A gente se despede com as imagens da semana em que a chuva matou milhares de pessoas e deixou sem casa muita gente nos primeiros dias do ano 2000. Bom Dia Brasil. Oferecimento Corolla brasileiro com transmissão automática, conforto e segurança nas saídas mais difíceis. Globo 2000, no coração do Brasil. Hoje, Malhação.